Humberto, direto de Brasília, também chegando aqui no Jornal Gente. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. Bom, o destaque de hoje é a operação incrível, da Polícia Federal ontem, a Operação Trapiche, que desmantelou um esquema terrorista contra alvos de judeus aqui no Brasil. Pessoas e também instituições ligadas à comunidade judaica. O fato é que ontem o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu divulgou nota agradecendo o trabalho da Polícia Federal e confirmando que esse trabalho foi feito em colaboração com o Mossad, que é exatamente o serviço secreto de Israel. Muito eficiente, considerado muito eficiente. Nessa nota do gabinete do primeiro-ministro, o Israel informou, inclusive, que não é o único caso. Os terroristas do Hezbollah estão estimulando, recrutando pessoas para praticar atentados terroristas contra alvos judeus em todo o mundo, inclusive, sobretudo, na Europa, nas últimas semanas. Mas tudo isso leva a duas conclusões bastante importantes. A primeira é que esse conflito, a guerra no Oriente Médio, pode estar muito mais próxima do Brasil do que muita gente imagina. Aqui no Brasil, nós temos comunidades árabes, comunidades judaicas, todo mundo convive numa boa, sem nenhum problema, com absoluta tolerância, que é a marca exatamente um dos traços mais elogiáveis, que mais nos orgulham da sociedade brasileira, mas o terrorismo existe exatamente para desequilibrar esse tipo de conceito. Outra conclusão que se chegou com essa operação de ontem é que a Polícia Federal fez mais pelos brasileiros, aqueles 34 brasileiros que continuam à espera de liberação para saírem da faixa de Gaza, do que o Ministério das Relações Exteriores durante todo esse tempo. O Ministério das Relações Exteriores, inclusive, nem sequer participa de negociações ou entendimentos para a liberação dos brasileiros, numa demonstração inacreditável de desprestígio do Brasil. Até agora, ou até ontem, foram autorizados a deixar a faixa de Gaza 3.400 estrangeiros, gente de diversas nacionalidades, algumas muito importantes e até surpreendentes, por exemplo, como os Estados Unidos. Havia centenas de cidadãos norte-americanos na faixa de Gaza e eles foram liberados graças a esse trabalho, a esse entendimento entre Israel, Egito e o Catar, essa surpresa, que é exatamente o país que é um tanto quanto obediente. Os terroristas do Hamas prestam obediência ao Catar e, curiosamente, o Brasil até agora está há 2 anos sem embaixador no Catar. Isso prejudicou muito a interlocução de alto nível entre Brasil e Catar e pode explicar muito do fato de que o Brasil tem sido deixado para trás, os brasileiros têm sido deixados para trás. Mas essa operação da Polícia Federal de ontem chamou a atenção para a comunidade internacional de que a posição equivocada do governo brasileiro, passando pano nos terroristas do Hamas, não é a posição necessariamente dos brasileiros. Aliás, está longe de ser a posição dos brasileiros e das instituições aqui no nosso país. O engajamento da Polícia Federal nesse trabalho de investigação e prisão de 2 terroristas no Brasil e também a decretação de prisão de 2 terroristas de dupla nacionalidade, brasileira e libanesa, lá no Líbano, também isso colaborou muito para a situação, para a mudança, digamos assim, de atitude, deve colaborar de Israel e dos demais países em relação ao Brasil. Tomara que isso resulte na liberação imediata dos brasileiros. Mas hoje eles continuam de fora, ao contrário do que ontem divulgou o embaixador ou a embaixada do Brasil na Palestina, que não apita muito, ele fica lá na Cisjordânia, o embaixador é um bom diplomata, ele se esforça, mas ele não participa de nada, de nenhum entendimento, apenas como nós aqui, fica na torcida para que os brasileiros sejam libertados. Agora nós vamos ouvir as últimas aqui com o nosso companheiro Pedro Campos. Muito bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia para a Thaís, para quem está nos acompanhando aqui no Jornal Gente. Ontem nós tivemos a eleição